sacerdotes, eu sou o seu pai e senhor, mas apesar disso vocês não me respeitam. Pelo contrário, desprezam o meu nome. Quem? Nós, vocês perguntam. Quando foi que desprezamos o seu nome? No versículo 7, o Senhor diz: quando vocês oferecem sacrifícios impuros sobre o meu altar. Sacrifícios impuros? Quando fizemos uma coisa dessas? Aí o Senhor responde: sempre que dizem, não é necessário trazer ofertas valiosas para oferecer a Deus. Amados, esse versículo, Malaquias capítulo 1, no capítulo 1, versículos 6 e 7, eu estou lendo na versão viva. Ele traz um relato onde o Senhor começa a falar com aquele povo daquela época, dizendo: eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Pai de vocês, mas vocês não estão me respeitando. E aí os sacerdotes ficam perguntando: mas como? Quando é que a gente faz isso? Aí eles falam: quando vocês vão trazer uma oferta para mim, trazem de qualquer coisa. Por quê? Porque naquele tempo, aquele povo estava levando qualquer coisa para o Senhor para oferecer como oferta. Eram animais coxos, animais cegos. E aí o Senhor mais à frente ele fala: vocês dizem que não tem problema nenhum trazer qualquer coisa para mim, que isso é normal. Mas eu pergunto para vocês: levem isso para o governador de vocês e vejam se ele vai ficar satisfeito com essa oferta que vocês estão levando. E aí eu meditando nesse versículo, amados, isso é muito importante, que a gente precisa ter esse cuidado, que nós estamos aqui não é trazendo dinheiro, mas nós estamos trazendo aqui uma forma de honrar ao Senhor. Então nós não precisamos ficarmos atentos por aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. A Bíblia diz que nós temos que ofertar não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Ele diz, a palavra nos diz que algo virá ao nosso coração para que nós possamos dar de oferta ao Senhor. E esse povo, eles estavam dizendo: não, a gente pode dar qualquer coisa, não tem problema nenhum, porque o Senhor vai receber tudo. E às vezes nós estamos aqui no momento dos dízimos, nos momentos de oferta, para honrar ao Senhor, e aí chega um valor em nossos corações. E aí quando a gente pega esse valor, a gente olha e fala: é muito alto, é muito valioso. E às vezes a gente não obedece àquela direção, ou às vezes a gente não segue com aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E nós precisamos realmente ficarmos atentos a respeito disso, para que não possamos cometer os mesmos erros que esse povo estava cometendo naquele tempo. E nós precisamos entender que esse momento de dízimos e ofertas, é para que a gente possa honrar ao Senhor. É uma forma de a gente sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos, por todo o cuidado que Ele tem feito em nossas vidas, e nós precisamos honrá-lo como Ele é devido. É uma forma de nós reconhecermos o senhorio e a paternidade de Deus sobre nossas vidas. Então, esse é o momento que nós precisamos demonstrar isso através das nossas ações e honrarmos ao Senhor. Não somente pelaquilo que Ele pode nos dar, porque se a gente honrá-lo, com certeza nós iremos receber, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que se nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e ofertas, com certeza Ele vai fazer nossos lagares transbordar, nossa colheita encher, nossos cestos encherem. Então assim nós vamos ter um resultado, mas não precisamos fazer isso voltado por os benefícios, mas entendendo e honrando aquilo que o Senhor é para nossas vidas, o nosso Senhor e o nosso Pai. Então esse é o momento de nós realmente, com esse entendimento, separarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que possamos vir aqui e honrar o Senhor com toda a honra, com toda a gratidão, com todo o louvor e com toda a adoração que o Senhor merece em nossas vidas. Amém? Então se você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, você tem os envelopes aí à sua frente. Se você vai fazer através do Pix, nós temos aqui nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, ou você pode fazer ali atrás com as nossas tesoureiras que estão ali com as maquinetas. Você que nos acompanha de casa, você pode estar fazendo através do Pix também, ou pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Então esses são meios para que você possa cumprir, honrar ao Senhor com a forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Você já separou? Então vamos orar.
Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Demonstramos, Pai, através de ações, devolvendo nossos dízimos e ofertando ao Senhor como uma forma de gratidão, como uma forma de honra. Recebe, Pai, esse sinal, essa ação como uma forma de gratidão e honra ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, te exaltamos porque o Senhor é digno. E declaramos, Pai, que essas ofertas, esses dízimos irão prosperar conforme a tua palavra diz, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor. E nós queremos reconhecer isso em nome de Jesus. Venha com alegria, meu amado. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Tu és santo, tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos sempre, sempre, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa adoração.
te exaltamos. Você pode dizer isso? Te exaltamos. Sim, Senhor, tu és exaltado. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Nós te exaltamos, Pai, acima dos nossos problemas. Nós te exaltamos. Nós reconhecemos o teu senhorio. Nós reconhecemos, Pai, o poder da tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que a tua palavra é a verdade, acima de toda e qualquer circunstância. Sim, Senhor, você já é exaltado nos céus, mas nós te exaltamos também na nossa vida. Nós te exaltamos, Senhor, acima de nós mesmos. Que a tua vontade prevaleça, Senhor. Que seja sempre você. Que seja você em tudo, que você tenha preeminência em tudo que nós fizermos, Pai. Nós reconhecemos o teu senhorio nessa noite, nessa tarde. Nós te adoramos, nós te reverenciamos. Nós não queremos que esse seja só mais um culto, não, Senhor. Nós queremos te dar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Nós queremos te entregar tudo que nós temos. Você consegue adorar um pouco mais ao Senhor? Você pode se entregar mais a Ele. Sim, Senhor. Te exaltamos. Sim, Jesus. Te exaltamos. Ó Senhor. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Sim, Senhor. Que dia e noite, queridos, suba dos nossos lábios ao Senhor a nossa adoração a Ele. Que não suba murmuração, que não suba reclamação, mas que suba uma adoração, que a nossa vida suba para o Senhor como um bom perfume. Sabe, eu tenho uma nota no meu coração para essa tarde. Eu percebo que Deus está querendo nos conduzir e trazer ao nosso coração mesmo uma nota de alívio, de refrigério. Sabe, se você chegou aqui cansado, se você chegou sobrecarregado, você vai sair daqui aliviado. E uma boa forma de nós desfrutarmos desse refrigério que Deus tem para nós é adorando a Ele. Diante das pressões, quando o dia mal chega, é a nossa adoração que precisa subir ao Senhor. É a nossa adoração. Sabe, quando o diabo lhe apertar, querido, não deixa sair da sua boca incredulidade, dúvida, murmuração, não. Adore ao Senhor, declare a palavra. Eu não sei como você acordou hoje, mas eu posso dizer como eu acordei. Ontem à noite veio uma dor de garganta, uma coisa assim infernal em mim que eu nunca tinha sentido. Eu acho que só quando eu era criança. E eu fui orar, fui ler a Bíblia, fui me preparar para hoje. E quando foi antes do dia amanhecer, o diabo me acordou com essa dor. De uma forma que eu não consegui mais dormir o resto do dia. Eu fiquei com muita dor. Eu falei, Satanás, você acha que você vai roubar a minha voz? Você acha que você vai me parar? Você acha que eu vou passar o dia nessa cama? Não, eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei que tem algo da parte de Deus para essa tarde. Eu sei, Senhor, que você vai levar as pessoas certas. Então eu não sei qual o cenário que se apresentou diante de você hoje. Mas eu sei que maior é o poder da palavra do que o poder do cenário que se apresenta para nós. Como essa música foi guiada, sabe? A gente precisa mesmo exaltar o Senhor acima das nossas próprias vontades, desejos, das nossas próprias reclamações, dos nossos próprios problemas. Ele está acima de todas as coisas, querido. Nós não podemos viver uma vida centrada só em nós mesmos, não. Exaltado no céu, Jesus já é. Mas e na nossa vida nós temos exaltado Ele?
Ou nós temos exaltado as nossas próprias situações? Obrigada, gente. Você pode sentar também? Aleluia. O que nós temos exaltado na nossa vida? O que nós temos dado o primeiro lugar? Como eu falei, hoje eu acordei nesse cenário e por um momento aquilo ali quis me abater. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Misericórdia. Eu já tinha tomado todo tipo de remédio que você puder pensar e nada, nem aliviava, assim, não fazia nem nada de alívio. Eu falei, rapaz, isso aqui eu sei o que é. Eu me levantei em fé. O meu marido olhou, tu já está acordada? Eu já. Ele, pô, durma mais um pouco, você precisa descansar. Eu, não, eu sei o que eu preciso fazer. E eu me levantei, eu falei com ele, eu disse, Satanás, você não vai me parar. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse sintoma. Isso não vai parar o que Deus tem para fazer na minha vida, nem hoje, nem nunca. Sabe, se uma enfermidade, Gabi, você está falando isso, você agiu dessa forma porque você ia pregar. Não, querido, já teve vezes que eu precisei me levantar em fé para vir servir, para vir cultuar. Independente se eu estou aqui no púlpito, se eu estou na cadeira, se eu estou lá atrás nos bastidores. Não importa, a gente precisa se levantar em fé. E o cenário que se apresenta ao nosso redor não pode determinar as nossas ações. A palavra precisa determinar o que a gente vai fazer. E eu me levantei, eu falei, diabo, você não vai me parar. E como isso veio mesmo, como eu posso falar, como encaixou com aquilo que Deus tinha para tratar com a gente nessa tarde. Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22. Como eu falei, essa nota de alívio, de refrigério, é algo que está muito forte no meu coração. Enquanto eu estava me preparando para ministrar, desde que eu soube que eu ia estar aqui hoje, que eu orava, e o Senhor só trazia algumas palavras soltas e eu não conseguia desenvolver o resto da mensagem. Meu Deus, o que eu vou falar hoje à tarde? Porque só vinham algumas palavras soltas. Mas dentre essas palavras, você está conseguindo me ouvir bem? Dentre essas palavras, refrigério, alívio e recomeço eram coisas que não apagavam. Eu andava por vários textos, por vários versículos, e isso chegava mesmo como uma nota do Senhor para essa tarde. E eu creio que Deus vai falar muito com a gente, amém? Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Pai, muito obrigada, porque você está nos conduzindo nessa tarde, você vai falar conosco, já está falando. E nós receberemos a palavra que será implantada em nós. Nós abrimos o nosso coração, Pai, com humildade, com mansidão e com alegria, Pai. E nós cremos em nome de Jesus que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eis-me aqui, Senhor, para falar tudo aquilo que está no teu coração, que eu possa compartilhar essa mensagem conforme está no teu coração, não de acordo com o que eu penso, mas da forma que você deseja que seja compartilhada, em nome de Jesus. Eu queria chamar a sua atenção nesse texto, para essa parte, quando Jesus fala para eles: passemos para a outra margem. Guarda essa palavra, passemos para a outra margem. Quando os discípulos entraram com Jesus no barco, e ele disse que eles iriam passar para a outra margem, todo mundo acreditou e entrou no barco junto. Porque se eles não acreditassem que eles iam passar para outra margem, eles não teriam entrado. Você concorda comigo? Eles creram, eles acreditaram e entraram no barco. E Jesus entrou, foi descansar, estava ali dormindo, quando de repente uma tempestade chega. E você já deve ter escutado essa passagem de muitas formas, mas hoje eu queria chamar a atenção para você de algumas formas. Quando a tempestade se apresenta diante deles, a gente tem aqui dois cenários, a gente tem o mesmo cenário, nós temos dois posicionamentos diferentes. E eu já quero começar te perguntando: qual tem sido o seu posicionamento quando a tempestade chega até você? Jesus confiava, ele sabia: eu entrei, eu vou passar para o outro lado.
Então Jesus descansou. Quem descansa, dorme. E Jesus cria naquilo, ele descansou. Mas os discípulos, eles não atentaram mais para o comando inicial do passemos para outra margem. Eles agora se atentaram para a tempestade que estava diante deles. E é engraçado que quando eles vão chamar Jesus, eles podiam só ter dito assim: Jesus, Jesus, acorda. Não, tem versões que até falam que eles dizem assim: você não se importa que a gente pereça? Ei, Jesus, você não vai deixar que todo mundo naufragar e você vai ficar aí dormindo? Eles se incomodam com a posição de fé de Jesus, do descanso dele. E eu quero perguntar para você: como você reage quando a tempestade chega? O tema da mensagem de hoje é: atravesse para outra margem. Ei, diante da minha vida e da sua vida, muitas vezes as tempestades vão aparecer. Elas vão chegar, mas Deus está falando comigo e com você hoje que Ele tem uma outra margem e nós precisamos atravessar para essa outra margem. Atravesse para outra margem. Não é só você saber que lá do outro lado tem algo para você. Não, é você ter a certeza: agora a tempestade está aqui, mas não é o meu destino final. Eu vou chegar do outro lado. E diante da tempestade, diante daquelas circunstâncias, Jesus estava descansando. E quando Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele repreende aquela situação toda. E ele diz: onde está a vossa fé? Sabe, queridos, nós pregamos a palavra da fé. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Nós cremos e por isso nós falamos. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as situações, que os cenários, que as tempestades que se apresentam diante de mim e de você determinem o nosso posicionamento. Os discípulos, aquele momento que eles ficaram aterrorizados, eles não estavam mais confiando no comando de chegar a outra margem. Eles agora estavam movidos pelo que eles conseguiam ver. E o que eles conseguiam ver era ventos, era água, era um cenário caótico. O que você tem conseguido ver na sua vida hoje? O que eu tenho visto? Qual é a tempestade que tem se apresentado para mim e para você? Ei, eles tinham um destino. Eles entraram no barco e eles tinham um alvo de chegar a outra margem. E diante daquele caminho, uma tempestade veio. E agora eles já não conseguiam mais lembrar que eles tinham um alvo de chegar a outra margem. Agora eles estavam preocupados em afundar e morrer naquela tempestade. Por que você está preocupado em morrer nessa tempestade, se Deus já disse que você vai chegar a outra margem, querido? Não, acho que você não entendeu. Existe outra margem, existe outro lado. Eu acho que você vai conseguir entender melhor agora. Eu já contei esse testemunho algumas vezes aqui, mas lá pelo ano de 2021, final de 2020 para 2021, eu passei pelo pior tempo da minha vida, que foi o período que eu tive depressão, ansiedade e tudo que você pensar de ruim, né, nessa esfera das emoções, em um grau muito forte que eu realmente achava que eu não ia sobreviver. E eu lembro de um dos aconselhamentos que eu tive com o pastor Dantas e a Carol, bem no começo do processo, onde eu só conseguia ver choro, dor e ranger de dentes, onde nem os remédios, nada, nem terapia, nem psiquiatra, nada resolvia, nada tirava aquela angústia, nada tirava aquele vazio, nada mudava a minha situação, naturalmente falando. E eu me lembro que a gente foi lá no shopping, na praça de alimentação do Rio Poti. E o pastor Dantas sentou comigo, ele abriu a palavra. E ele falou assim: olha, Gabi, ele leu esse mesmo texto comigo. E ele disse assim: você não consegue perceber hoje, mas você está passando por uma tempestade. Só que deixa eu te dizer algo. Você não consegue perceber hoje o que tem do outro lado. Você não consegue visualizar o que tem na outra margem. Mas o diabo sabe que quando você chegar lá, você vai fazer um grande estrago. É por isso que ele quer que você acredite que você vai naufragar e que tudo vai acabar na tempestade que você está passando hoje. Sabe, querido, meu cenário era exatamente esse. Parecia que aquela tempestade que estava na minha vida não era uma chuva, não era qualquer coisa, um vento, um vendaval, não. Era algo para me matar, para roubar a minha vida. Era algo que eu não via solução. Eu pensava: mas por que eu? Eu já tenho tantos anos de crente, eu sou formada no Rema, eu sou da liderança dos jovens, na época eu era do conselho do VIPS. Por que eu? Eu agora tenho tudo que eu sempre quis. Eu não tinha família, agora eu tenho uma família, eu estou no auge, eu acabei de casar, estou vivendo feliz, lua de mel, está perfeito. Por que essa situação está desse jeito?
Sabe, não fazia sentido na minha cabeça tudo estar bem e eu só ter vontade de morrer, eu só ter vontade de acabar com a vida. Eu só pensar em morte, eu não sentia alegria para nada. O que me fazia feliz era vir para a igreja, hoje eu não queria saber de nada. Nada mais na minha vida tinha sentido. E ele chegou para mim e ele falou: Gabi, você vai chegar na outra margem. E deixa eu te dizer, quando você chegar lá... Ei, o que aconteceu aqui quando Jesus chegou na outra margem? Quando Jesus chegou na outra margem, queridos, grandes milagres aconteceram. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele expulsou os demônios lá do endemoniado do Gadareno. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, sabe? Tinha muita coisa para Jesus fazer na outra margem. E aquela tempestade podia até parecer que ia matar, que ia afundar, que eles não iam sobreviver mais ao Senhor. Jesus sabia que ele ia chegar até a outra margem. Deixa eu dizer para você hoje, não importa qual é a tempestade que está se apresentando para você. Não importa se é a depressão, se é uma crise financeira, eu não sei qual é a tempestade. Mas eu sei que Deus está te dizendo que você vai chegar até o outro lado. Você vai chegar na outra margem. Você está atravessando. E eu queria chamar a tua atenção em qual é o nosso posicionamento enquanto a gente atravessa essa tempestade. Eu e você não podemos fazer como os discípulos. Que se aterrorizaram, que ficaram desesperados. A tempestade não pode ditar como vai ser o nosso posicionamento, ela não pode mudar a nossa fé. Nós precisamos guardar firmes a nossa confissão. Nós não vivemos, querido, pelo que nós sentimos. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. E você não vive pelo que você tem vontade de fazer. Nem criança faz só o que quer. Eu sempre falo isso para os adolescentes. Eu digo, olha... Eu sei que a gente tem vontade de fazer só o que a gente quer, mas ninguém faz o que quer. A vida é isso. A criança quer botar o dedo na tomada, você não deixa, porque você sabe que vai ter um problema. Nós não vivemos para fazer só a nossa própria vontade. Nós precisamos parar com esse nível de achar que, eu acho que eu não estou muito bem, porque assim eu nem estou mais sentindo a presença de Deus. Eu estou indo para a igreja, mas eu nem estou me arrepiando. Olha essa palavra, essa menina está falando alto, às vezes ela grita, às vezes eu não sinto nada. Ei, você não vive pelo que você sente. Você não vive pelo que você está vendo. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Vontade, eu estava com vontade de ficar na minha cama o dia todo, mas eu não vivo pelo que eu tenho vontade, eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que o Senhor já me chamou para fazer. A minha vontade agora é só quando meu marido fala isso e aquilo. A minha vontade é dizer isso. Bom que vontade dá e passa. A gente não precisa fazer só o que a gente tem vontade. Nós não podemos deixar que essas circunstâncias, que esses cenários, eles determinem o nosso posicionamento. Abre comigo lá em Mateus capítulo 7. Às vezes você pode estar pensando, Gabi, mas... eu estou em fé, eu estou declarando a palavra, eu estou exercendo a minha autoridade, eu estou vivendo de acordo com o que a palavra diz, mas eu continuo sentindo essas coisas, como eu falei agora, você não vive pelo que sente, mas eu quero te mostrar, querido, que mesmo que você sinta os efeitos da tempestade, mesmo que você sinta a água, que você sinta o vento, que você sinta medo, isso não quer dizer que a sua fé não está funcionando. Eu quero te dizer nessa tarde que não importa como a pressão está em você. Você precisa permanecer firme em fé, porque é o seu posicionamento em fé que vai fazer com que você atravesse para outra margem e desfrute de tudo que tem lá para você. De todos os milagres, de todos os benefícios, de tudo que Deus já disse que vai fazer na sua vida. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, você chegou lá? 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu não sei se você consegue perceber, mas ele está falando aqui sobre a gente
ouvir e praticar. E ele compara que aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, ele está comparando a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mas eu quero chamar a atenção aqui para você para alguns pontos. Mesmo esse homem prudente tendo edificado a casa sobre a rocha, essa edificação dele, os pés firmes na rocha, não impediu que a sua casa, não impediu que a chuva caísse sobre a sua casa. E olha como ele fala, caiu a chuva, transbordaram os rios. E eu peguei essa anotação do livro Uma Mente Moderada e Disciplinada, ou Disciplinada e Moderada, uma dessas duas ordens, da Nancy Dufresne. Eu deixo a indicação para você. E eu achei muito interessante que eu quero abordar aqui com vocês alguns pontos desse versículo. Caiu a chuva, ou seja, a casa sentiu a tempestade no primeiro estágio. Olha só, vamos acompanhar aqui comigo o raciocínio. O homem prudente está com a casa fundamentada onde? Sobre a rocha. Mas não é porque a casa dele está fundamentada sobre a rocha que livrou a casa dele de receber a chuva. Você está acompanhando comigo? A chuva veio sobre a casa que estava fundamentada sobre a rocha, do mesmo jeito que a chuva veio sobre a casa que estava fundamentada sobre a areia. A diferença, querido, não é a tempestade que cai sobre você e que cai sobre o ímpio. A diferença é onde os seus pés estão firmados. Ainda que você sinta a água da chuva, ainda que os rios transbordem, e todo mundo sabe que enchente é algo que traz grande destruição, ainda que a sua casa seja, que os ventos batam com ímpeto lá, ainda que a sua vida sinta todas essas coisas, o que vai lhe manter de pé quando a tempestade passar é os seus pés fincados, firmados sobre a rocha. Estar com os pés firmados sobre a rocha não quer dizer, não nos dá assim, o acesso, digamos assim, de estar livre dos problemas. Se fosse assim, nenhum crente passava por problema na vida. Não, mas a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esses dias eu acordei, eu até compartilhei com uma pessoa, o Senhor falando comigo, Ele falou umas 4 a 5 vezes, e eu fiquei, meu Deus, por que você está falando nesse versículo? Você está dizendo que vai acontecer alguma coisa comigo, mas fez todo sentido com a mensagem. Quando o Senhor falou que... Abre comigo lá em Salmos, capítulo 34. A gente vai já voltar para cá, para esse versículo. Você está sendo abençoado? No versículo 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Esse versículo o Senhor falou tantas vezes, repetidamente eu acordei, e eu, meu Deus, você está dizendo que eu vou ter aflição? O que você está querendo falar, Senhor? Mas fez todo sentido com aquilo que Deus estava falando. Sabe, queridos, muitas vezes vão vir aflições, mas o Senhor, Ele nos dá o livramento que a gente precisa. Essa casa, volta comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 7, e as observações que eu fiz, que o livro faz. Caiu a chuva, a casa sentiu a tempestade em seu primeiro estágio, transbordaram os rios. O que foi deixado intocado pelas chuvas acabou sendo engolido pelas enchentes que se levantaram. Em uma enchente, aquilo que não está ancorado flutuará para longe. E sopraram os ventos. Ou seja, essa casa, eles podem até ser... Esses ventos, eles podem até ser sentidos e às vezes ouvidos. E eles deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, golpe após golpe. O que ele está trazendo aqui para a nossa vida? Que essa pessoa, esse homem prudente, com a casa firmada sobre a rocha, a casa dele passou por todos esses estágios. Por vento, como o versículo está dizendo. Pode passar por vento, chuva, inundação, não importa. Ela não vai desabar, porque ela está bem fundamentada na palavra. Está trazendo para mim e para você um direcionamento, querido. A única forma da gente atravessar essa tempestade, da gente chegar na outra margem, é estando com os nossos pés fincados, firmados, com a nossa vida solidificada na rocha, que é Jesus, a palavra de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa vida esteja fundamentada nos nossos próprios sentimentos. Nós não podemos deixar a nossa vida está fundamentada no que a nossa família pode ou não projetar acerca do nosso futuro. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja conduzida pelas expectativas de terceiros. Não, queridos, a nossa vida precisa estar fundamentada na rocha, na palavra. Abre comigo lá em Salmo 121.
diz o seguinte. Eu vou lendo aqui, senão a gente não vai ter tempo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro em saber que o meu Deus, eu posso elevar os meus olhos. Eu não vou manter os meus olhos aqui nas circunstâncias, eu não vou manter os meus olhos nos ventos, na tempestade, não, queridos. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O seu socorro, querido, vem do Senhor que fez o céu e a terra. O seu socorro não vem da sua conta bancária. O seu socorro não vem de um relatório médico, não. O seu socorro vem do Senhor. É isso que eu quero te lembrar nessa tarde. É esse o refrigério, o alívio que Deus quer te trazer nessa tarde. O seu socorro não vai vir quando alguém disser aquilo que você tanto anseia ouvir, não. Enquanto eu e você condicionarmos a nossa vida ao que nós vamos ouvir, as respostas naturais, a necessidade de aceitação, a necessidade de se sentir afirmado pelas opiniões das pessoas, nós nunca vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Nós estamos falando sobre atravessar para outra margem, de chegar ao outro lado, e como aquela palavra que o pastor Dantas me deu naquele cenário foi necessário. Quantas e quantas vezes, diante daquele puro caos, eu olhava e falava, Senhor, eu vou chegar a outra margem. No momento eu só sinto águas, eu só sinto vento, eu só vejo a tempestade, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que quando eu chegar do outro lado, tudo vai fluir. E eu cheguei, querida, eu sobrevivi. Eu não só sobrevivi, hoje eu vivo o que Deus disse que eu viveria. Foi quando eu cheguei do outro lado, foi quando eu saí daquela situação, que o meu ministério, eu comecei a entrar naquilo que Deus tinha para a minha vida. Foi quando eu decidi, eu não vou ser uma vítima, eu me recuso. Eu lembro de uma palavra que Rosana deu, quando ela ainda pastoreava aqui, aquilo ali entrou no meu coração, aquilo foi rema para mim. Ela disse assim, se recuse a ser vítima. Ainda que você seja a vítima na situação, se recuse a aceitar aquela posição de vítima. E quantas vezes ao longo da minha história eu pensei, eu sou vítima mesmo. Coitada de mim, filha bastarda. Quem dera eu fosse como a minha irmã. Quem dera eu tivesse tudo que a minha irmã tem. Meu Deus, como a vida é injusta. Meu pai tem tanto dinheiro, meu pai tem tanta coisa. Por que eu não posso desfrutar de nada que ele tem? Coitada de mim, que sou assim mesmo. Mas essa palavra chegou naquele tempo. E eu falei, não, eu não sou coitada. Eu não sou fruto, eu não sou um erro. Não, eu nasci para um propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. E quando esse tempo da depressão chegou, quando esse caos chegou, tudo que eu conseguia ver era me ver como vítima, de novo. Mas eu me lembrei, eu não sou vítima. Eu não vou aceitar essa posição. Sabe, se a gente ficar alimentando com aquele espírito de autocomiseração. Meu Deus, ninguém na igreja me ama. O pastor não faz uma ligação. Ele sabe a minha situação. Todos os líderes veem o que eu estou passando. Ou não é possível que ninguém vê o que eu estou sentindo. Ninguém vê que eu não estou indo para a igreja, que os meus filhos se perderam. Ei, querido, se recuse a ser vítima. Deixe, aí não importa se o cenário está mostrando. Se tudo está se perdendo, se recuse. Fique com a palavra. O que a palavra fala? A palavra não diz que o pastor é o seu guarda. A palavra não diz que é o pastor, a liderança que vai te livrar, que vai te fazer chegar a outra margem. Não, é o Senhor. É a palavra de Deus que me livra e te livra de toda e qualquer circunstância. Amém. Como esse meu posicionamento foi decisivo para tanta coisa ter fluído, ter avançado. Eu me lembro que antes da depressão, bem pertinho, num período ali bem próximo, o Senhor sempre, na verdade, um pouco, bem antes mesmo, acho que em 2015,
assim que eu comecei a me aprofundar no Senhor, que eu comecei a mergulhar mesmo na palavra, Deus me deu uma visão, Deus falou comigo sobre Ele me levantar para conduzir uma geração fervorosa. Isso eu era adolescente, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu servia na igreja e eu amei, Senhor. Foi quando a gente iniciou o departamento de evangelismo criativo, os mensageiros da cruz. Essa palavra veio para o meu coração e eu falei, amém, Pai, eu vou me levantar para fazer a diferença. Eu vou me mover, eu não estou vendo, mas eu vou me mover naquilo que você falou para mim. E o tempo passou, eu me envolvi no VIPS, quando o VIPS começou, que é o departamento de jovens. Eu sempre estava envolvido com os jovens, de alguma forma, a gente não tinha departamento de adolescentes ainda. Mas muita coisa aconteceu e eu cheguei nesse cenário aí, como eu falei, essa palavra eu não consegui me manter agarrada a ela como eu deveria ter me mantido. E eu realmente me deixei ser levada pelas minhas emoções. Eu entrei aí em todo esse processo aí que eu acabei de falar, que eu passaria dias para dizer tudo que eu vivi. Mas nesse período eu não conseguia mais enxergar aquilo que Deus tinha falado lá em 2015, quando Ele disse que me levantaria para conduzir uma geração fervorosa. E eu lembro que pertinho do período que eu adoeci mesmo, o Senhor começou a trazer uma nota sobre os adolescentes ao meu coração. Mas Deus não tinha dito assim, você vai ser líder de adolescentes. Nem falou assim, até porque eu servia nos jovens. A única coisa que, essa nota que vinha ao meu coração era um desejo mesmo para cuidar deles, para amar eles. E eles serviam com a gente, eles estavam indo para o departamento de jovens. Então eu sempre estava cuidando deles lá no departamento que a gente estava. E quando eu adoeci, quando isso tudo aconteceu, que eu pedi a Dantas e Carol para me afastar das atividades no VIPS, o diabo falava constantemente. Nossa, muitas vezes ele falava, você conduzia adolescentes, mas você está aí, afundado em depressão, você todo dia pensa em se matar. É claro que você não vai cumprir o seu propósito. E aquilo ali me maltratava de uma forma, porque eu pensava assim, se eu não sirvo para servir ao Senhor, se eu não sirvo para estar na igreja, para cumprir o meu chamado, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. E esse sentimento de desqualificação, essa ideia de eu não posso, como é que eu vou pregar para um adolescente se eu estou me sentindo pior que ele? Como é que eu vou cuidar de pessoas se eu não consigo cuidar nem de mim? E o diabo ficava falando sobre isso muitas vezes na minha cabeça. Mas eu atravessei, eu cheguei do outro lado. Glória a Deus pela nossa liderança, glória a Deus pela palavra que nós temos. Como eu falei, eu fiz tratamento, foi uma bênção. Mas o que me levantou, querido, o que me tirou dessa situação foi essa palavra que eu estou pregando hoje. E se eu sair dela, eu volto para esse lugar. Então eu não saio daqui, porque eu sei que os meus pés precisam estar firmados nessa rocha. E surpreenda-se ou não, mas assim que eu atravessei, que eu cheguei na outra margem, assim que eu fundamentei de novo os meus pés, eu já nem aspirava, eu já nem sonhava mais, mas eu sabia, se vai ser adolescente, se não vai ser, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou fazer o que Deus me chamou. Até que um dia o pastor chegou para a gente e falou que ele gostaria de iniciar o departamento de adolescentes e nos convidou, eu e meu esposo, para a gente assumir esse departamento. E, meu Deus, como eu me emocionei naquele dia, como eu me emociono todas as vezes, como eu me alegro hoje de poder cumprir o meu propósito. Eu já falei para o pastor assim, pastor, eu não sei os próximos capítulos da minha vida, eu não sei se daqui a 10, 15 anos onde eu vou estar, mas se daqui a 10, 15, 20 anos eu estiver no Life, liderando adolescentes, eu vou estar fazendo o que eu mais amo na vida, eu vou estar feliz, eu vou estar completamente realizada, porque ministério, querido, não é plano de cargos e carreiras. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar ali, não é uma escada. Hoje eu sou completamente realizada fazendo isso. E quando eu me lembro de quantas vezes o diabo disse que eu não iria fazer, quantas vezes ele quis me envergonhar, quantas vezes ele quis dizer, você que vai cuidar de adolescente, vai não, você não cuida nem de você. Hoje eu posso testemunhar o poder dessa palavra, não só na minha vida, mas na vida dessa geração. Eu posso acompanhar e testemunhar adolescentes que foram livres da depressão, que foram salvos do suicídio, pessoas que chegaram bem pertinho de perder a vida. E eu e meu marido estávamos lá, olha, a gente não vai soltar a sua mão, você vai conseguir, você vai chegar onde Deus falou que você iria. Eu não sei qual é a tempestade, querido, que você está vivendo hoje, mas eu sei que você vai chegar do outro lado, porque quem está te garantindo isso não sou eu, é a palavra. Eleva os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Eu poderia simplesmente ter pensado, mesmo, eu sou vítima, eu sou depressiva, todo mundo na minha casa tem depressão, é claro que eu vou ter também. Não, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo.
Nós não podemos achar, não, mas lá em casa é porque é assim, ó, você não sabe. Você também não sabe o meu contexto. O meu avô paterno morreu de depressão. Todos os meus tios, eu acho que meu pai tem uns... Eu nem sei quantos irmãos meu pai tem, mas eu acho que tem mais de 15, dos que a gente sabe, fora os que a gente não sabe. Todos têm depressão. Várias e várias vezes eu ouvi a expressão da mãe, tio fulano foi internado, o tio fulano correu, saiu. Gente, um nível de problema mental, de que a pessoa estava em casa e sumia, corria no meio da mata, no interior, do tanto que não aguentava aquela pressão mental. Esse era o meu cenário. Quando eu falei para o meu pai que eu estava doente, na época, ele disse assim, minha filha, esse mal aí, todos nós temos que carregar. Eu falei, como é? Eu não tenho que carregar esse mal, não. Acabou aqui, morreu em mim, o meu filho não vai ter, a minha descendência não vai ter, eu sou curada. Sabe, a gente precisa se revoltar com esses cenários. A gente precisa se revoltar com essas... Parar de repetir. Não é porque lá em casa ninguém tem pavio, né? Nem pavio curto, ninguém tem pavio. Se me der uma resposta, eu dou 2 de volta. Acabe com isso, se posicione pela palavra. Às vezes, queridos, as tempestades que nós estamos enfrentando são causadas por nós mesmos, nem é o diabo. Às vezes, quando eu digo sobre a gente atravessar para outra margem, a gente está afundado na tempestade, não é nem porque o diabo lançou, é porque a gente criou. É porque nós estamos cheios de sentimentos mal resolvidos. Estamos cheios de ofensa, de mágoa. E a gente fica levantando aqueles muros, se cercando. A Bíblia fala que aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Sabe, quando você agarra, e eu amo falar sobre isso, porque eu preciso meditar sobre isso sempre. A isca do diabo, a isca de Satanás, a ofensa é a isca de Satanás, para lhe pôr preso em um cativeiro. Quando você se ofende com algo, por menor que seja, você agarra essa isca. Gabi, você está falando sobre atravessar para outra margem. Pois é, talvez você não chegou do outro lado porque está aí, ofendido. Agarrou a isca do diabo. Talvez a tempestade que se apresentou para você nem fosse essa. Porque sabia que a gente pode criar mais problemas do que aqueles que nós já temos? Às vezes surgiu uma tempestade, sei lá, um problema financeiro, um problema de saúde, alguma coisa se apresentou na sua vida como uma tempestade. E você está crendo para chegar do outro lado, você crê que você vai chegar lá, mas você ainda está sentindo, como eu falei aqui do exemplo da casa. Não é, querido, porque você está sentindo o vento, que quer dizer que a sua fé não está funcionando. O que vai garantir que a sua fé está funcionando é você permanecer firme até o fim e não cair. Manter os seus pés firmados na rocha. E às vezes a gente está ali naquela tempestade de ar. Mas de repente, enquanto a gente está atravessando, enquanto a gente está naquela tempestade, a gente se chateia com situações, a gente se ofende com outras coisas, a gente se coloca nesse lugar de vítima. Meu Deus, ninguém está vendo o sufoco que eu estou passando. Ninguém se comove da minha depressão, do meu câncer, do meu isso, do meu aquilo. Ninguém vê que os meus filhos não me obedecem. Ninguém vê, pobre de mim. E aí você entra nesse lugar, você já estava em uma tempestade, você entrou nesse lugar de autocomiseração, de vitimismo, de ofensa. Meu Deus, eu fui para a igreja, irmão, você não sabe. Eu fiz todo um esforço. Eu estava escalada, eu deixei menino chorando em casa. O pneu furou, eu deixei o carro lá, eu peguei Uber, fui, cumpri minha escala. Tu acredita que o líder ainda me chamou a atenção? É muito injusta essa minha vida. Aí você agarra a ofensa. Aí o outro vai dizer, é mesmo, mulher, ele fez do mesmo jeitinho que o fulano. Aí começa ali aquela maledicência, aquela coisa toda, aquela insubmissão. A sua tempestade era uma. Mas agora você começa a alimentar uma coisa que nem existia. E agora a tempestade, ela aumentou ainda mais. A margem que você já estava chegando, você aumentou ainda mais a distância. Porque você mesmo se colocou em problemas que você não deveria estar. A ofensa é essa isca. A palavra, tem um versículo, se eu não me engano, em Lucas, que fala que é inevitável que o escândalo aconteça, mas ai daquele por quem ele vem. E essa palavra escândalo, em algumas versões, fala ofensa, ou seja, é inevitável que a ofensa venha.
E no original, essa palavra ofensa ou escândalo é a palavra escandalon. E ela é a mesma palavra utilizada para se referir ao gatilho que fica na isca, no anzol. Ou seja, o diabo tem tentado, querido, lançar essa isca. E quando você agarra a ofensa, você caiu nessa armadilha. Eu não preciso ficar aqui a tarde toda dizendo que a ofensa você sabe. E às vezes o mal do ofendido é porque ele acha assim, eu tenho razão. Querido, não importa se você tem razão ou se você não tem razão. Você quer chegar do outro lado, você quer atravessar essa tempestade, você quer chegar na outra margem ou você quer continuar com a razão dentro da tempestade? Não importa, é aquela velha máxima, é melhor ter paz do que razão, é mesmo. Não importa, mas eu estou certo. Eu fiz tudo certo e o meu líder me distratou. Eu fiz tudo certo e o meu marido foi agressivo, falou lá bruto comigo. Eu fiz tudo certo e mesmo assim fizeram isso e aquilo outro comigo. Então é assim mesmo. Ninguém me entende, a vida é desse jeito. Ei, não se coloque nesse lugar, não se coloque nesse perigo de você ficar aí levantando para você esses muros de ofensa. Como assim levantar muros, Gabriela? Quando a gente está ofendido, querido, a gente começa a se isolar, a gente começa a viver na defensiva. Às vezes uma pessoa chega para te dar um conselho, chega para te abrir os olhos sobre algo. Ô mulher, eu estou vendo que você está passando por isso. Olha, eu queria te ajudar a fazer assim, assim, assado. Por que você está dizendo isso? Quem você pensa que você é? O que você acha que você está falando? Você já fica armado, sem perceber, você vai levantando muros que te separam das outras pessoas. Você vai levantando muros que te impedem de ser cuidado pelo corpo de Cristo, de ser amado pela igreja. Eu me lembro que quando eu estava assim, eu comecei a levantar muros ideológicos. Cuidado com as ideologias. Eu comecei a pensar, crente, defendendo partido A, B ou C, querem me dizer mesmo que para ser crente eu tenho que defender fulano de tal. Não é assim não. Eu prefiro pensar dessa forma. E eu comecei a me associar mais com pensamentos que falavam de um jeito. E me fechar para pensamentos, não estou falando ideologicamente, mas eu me atrapalhei. Eu comecei a me alimentar de ideologias contrárias à palavra. E eu permiti que essas ideologias levantassem muros que me separassem, não da ideologia contrária, mas da palavra. Independente, querido, de ideologia A ou ideologia B, fique com a palavra. Não deixe que um pensamento A ou um pensamento B roube de você a palavra, o poder da palavra. E quando eu menos me espantei, eu já não recebia a palavra, porque eu pensava, fulano postou isso de tal candidato. Fulano postou aquilo, por que eu vou receber ele falando aquilo outro? Não, queridos, pare. Independente se for política, o que quer que seja, não fique filtrando, pescando o que você vai receber. Receba a palavra. Eu gosto mais do jeito que fulano de tal fala. Essa menina não me dou muito bem. Tudo bem você não se dá comigo, mas se dê com a palavra. Fique com o que a palavra fala. Amém. Quando você chegar na outra margem, meu querido, tem tanta coisa na outra margem que se você conseguir se enxergar, não deixe que o cenário, eu já falei isso 1000 vezes, não deixe que a tempestade mude as lentes que você está utilizando. Permaneça com os óculos da fé. Eu lembrei agora da mensagem da Samere. Coloque os óculos escuros da fé. Se você nunca ouviu essa mensagem, pesquisa lá no YouTube. Coloque os seus óculos da fé, tire os óculos da incredulidade. Eu acho que não tem uma vez que eu ministrei que eu não falei de Hebreus 12. Permaneça com os seus olhos, olhando atentamente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Sabe, não tire os seus olhos para a gente correr a nossa carreira, para a gente atravessar para outra margem, para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. A gente não pode ficar olhando pelas óticas da ofensa, a gente não pode ficar olhando pelos óculos do vitimismo, não. Nem da situação, a gente precisa enxergar com a lente certa.
A gente precisa olhar para Jesus. Quantas vezes, queridos, a gente vê pessoas pulando de igreja em igreja, pulando, saindo, não, eu vou para essa igreja por causa disso, não, estou aqui hoje, está tudo muito bem, mas eu tive um problema, eu vou mudar de igreja. Ei, querido, deixa eu te dizer, se ninguém nunca te disse, deixa eu te dizer, igreja é um lugar que você vai ter problema, sabia? Sabe por quê? Porque aqui está cheio de gente, graças a Deus, e gente, é problemático, você conhece um que não seja? Eu não conheço, eu sou, você é, todo mundo tem problema. Então, igreja é como família. Qual é a família que não tem problema, meu amigo? Qual é a família que não discute? Eu cresci com a frase, porque a minha família é toda política, né, lá no interior. E a minha mãe, ela falava isso para tudo, seja para política, para o que quer que seja. Ela dizia, minha filha, é melhor os ruins meus do que os bons dos outros. Ou seja, com toda ruindade, é melhor o meu do que o bonzinho do outro. Então, família é assim, você pode falar mal de todo mundo, mas ouse alguém se levantar para falar é ou não é? Com igreja, muitas vezes vai ser assim, querida, a gente vai ter problema, não estou dizendo para você falar mal dos seus irmãos, não. Estou dizendo para você se levantar para defender. Amém? Vai ter problema, e não é porque os problemas chegam que a gente tem que mudar de igreja, não. Vai acontecer, se você não for o ofendido, você vai ser o ofensor. Mas nós estamos aqui para aprender a lidar com esses problemas pela palavra. Aprender a perdoar, aprender a andar em amor, a dar a outra face. Sabe quando a Bíblia fala sobre dar a outra face, não é você dizer bateu aqui, bata do outro lado, não. É a gente dar a face do perdão, é a gente dar a face do amor. Isso tem tudo a ver com atravessar para outra margem. Porque muitas vezes eu e você estamos presos nessas tempestades porque estamos com o coração cheio de rancor, cheio de feridas emocionais, cheios de problemas mal resolvidos. Deus está me levantando nessa tarde para dizer para você, resolva o que você tem para resolver. E desfrute do alívio e do refrigério que eu tenho para você. Fica de pé. Sabe, queridos, Deus tem muito mais para compartilhar conosco. Deus tem alívio, Deus tem refrigério, Deus tem paz. Ele diz, olha, vinde a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados e eu vos darei descanso. Quantos de nós estamos passando nessas tempestades, cheios de bagagens, de passado, de tantas coisas? Ei, deixa eu te fazer um convite nessa tarde. Deixa esses pesos, deixa essas bagagens, deixa essas ofensas, deixa o que precisar deixar para trás. E atravesse para outra margem. Permaneça firme em fé, permaneça firme na sua confissão. Não mude não faça como os discípulos que se atentaram aos ventos e acharam que ia naufragar. Não, permaneça como Jesus, descanse, confie. Não importa se você está sentindo os ventos, se você está sentindo as ondas, se a sua casa está firmada sobre a rocha, nada disso vai te desabar. Eleva os teus olhos para o monte, é de lá que vem o teu socorro. Obrigada, Pai, você é o nosso Senhor. Obrigada, Pai, você é o nosso provedor. Obrigada, Senhor, porque você está no barco. Obrigada, Pai, porque você nunca nos desampara. Nós não somos vítimas, nós não somos, Senhor, reféns do que fizeram conosco no passado, não. Nós somos tudo que a Tua palavra diz sobre nós. Você nos deu uma folha em branco, você nos deu uma vida nova. Obrigada, Jesus, nós estamos em Ti. E se estamos em Cristo, todas as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós não somos o que a nossa família disse sobre nós. Nós não somos o que os relatórios disseram sobre nós, não. Nós somos o que a Bíblia nos garante. Nós temos a Tua ajuda. Nós temos o Teu socorro. Nós temos o Teu refrigério. Nós recebemos nessa tarde, Pai, o alívio do alto que precisamos. Nós recebemos, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, uma porção nova, um óleo fresco, alívio para aqueles que precisam ser aliviados. Ei, você vai pisar em terra seca, já já.
Você está chegando na outra margem. Você vai desfrutar de milagres. Já está tudo liberado. Não deixe que a incredulidade roube de você o que Deus já disse, que já disponibilizou e já disponibilizou para a sua vida. Aleluia. Tem alguém aqui nessa tarde que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o primeiro passo para você atravessar toda e qualquer tempestade. Você tem Jesus no seu coração, mas você nunca fez essa confissão com a sua boca. Você está aqui. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor. Você já recebeu Jesus, mas se afastou e deseja se reconciliar com Ele. Aleluia. Alguém que deseja sair daqui cheio, ser batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você está aqui, faz um sinal com a sua mão. Alguém deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado. Você está com algum sintoma, com alguma dor, alguma enfermidade. Nós vamos impor as nossas mãos e a palavra vai se cumprir sobre você. Tem alguém aqui dessa forma? Aleluia. Glória a Deus. Seja abençoado, querido, na prática dessa palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Você foi alcançado? Glória a Deus. Estamos encerrando nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. E o primeiro deles, o primeiro livro que eu quero indicar é Não Ande Ansioso por Coisa Alguma, de Joyce Meyer. Um livro maravilhoso para que você possa descansar e relaxar e esperar, né, no Senhor. O outro livro maravilhoso, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco, de Rick Renner. Um livro maravilhoso também. E, por fim, não menos importante, Aprendendo a Esquecer, Como Perdoar a Maneira de Deus, de Kenneth Hagin. Um livreto maravilhoso que também vai nos ajudar a crescer e avançar cada vez mais no Senhor e nas nossas emoções, amém? Ali atrás, no nosso Verbo Café, nós temos hoje uma cantina promovida pelo departamento CVV, Crianças Verbo da Vida. Então você pode passar, adquirir um lanche e abençoar esse departamento que tem cuidado tão bem das nossas crianças. Então ali no nosso Verbo Café nós temos cantina hoje. E você pode passar também ali atrás, na nossa secretaria, fazer a sua matrícula do Rema ou abençoar alguma pessoa com a matrícula e adquirir também o seu passaporte do Café Rema para elas, que vai acontecer no próximo sábado. Então tudo isso você pode fazer ali na nossa secretaria. Lembrando que amanhã nós temos a aula do Rema, matéria aberta, então você também pode estar vindo, trazendo convidados e sendo abençoado com essa palavra maravilhosa, amém? Cadê os nossos visitantes? Levante a mão. Pronto, vocês, ó, ali atrás nós temos nossa equipe que está acenando para vocês ali atrás, ó. Pronto, esse é o momento de vocês irem lá para a sala, vai ser rapidinho. Você que trouxe os visitantes também pode ir juntamente com eles, para eles não ficarem deslocados. Vai ser rápido e a sala é só um momentinho para a gente poder demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão por vocês estarem aqui. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Isso, glória a Deus. Então é isso, gente, estamos encerrando nosso culto. Então vão na graça, na paz, sejam abençoados na prática dessa palavra. Uma semana extraordinária em nome de Jesus. Favores e facilidades vindo da parte do Senhor. E como nosso pastor sempre diz, nosso telefone irá tocar com boas notícias. Então gerem expectativas em nome de Jesus. Amém.